1 Samuel, no capítulo 17, eu sei que Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Deus, Ele sempre nos direciona através da palavra, através das mensagens, não é? E nessa noite não será diferente. Eu acredito que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, amém? 1 Samuel, capítulo 17. Velho Testamento, logo depois do livro de Juízes, você acha 1 Samuel, amém? A palavra que nós vamos ler, irmãos, está a partir do versículo 12. E eu quero que você me acompanhe aí nessa palavra. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, o seu filho: peço-te para teus irmãos em Efá destes grãos tostados e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teu irmão, e ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros. Quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda de bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhes tornou a responder, conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu.
Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e aproximou-se-lhe do filisteu. O filisteu também via se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém, queridos? Você pode dizer amém? Aleluia. Essa leitura grande que nós fizemos aí foi para te mostrar a história de um homem chamado Davi. Na realidade, aqui, quando tudo isso aconteceu, ainda era um jovem, um rapaz, moço. Ele era tão moço que não tinha idade para servir ao exército. Por isso a Bíblia cita que os 3 irmãos mais velhos estavam no exército de Saul, mas Davi não estava. Davi ainda era aquele menino de recado, irmãos. Era o filho mais moço, aquele que tinha que cuidar das ovelhas do pai, e aquele que ficava indo e vindo. Davi, vai lá, avisa para o seu irmão para ter cuidado. Davi ia correndo lá no fronte de guerra e avisava: olha, meu pai disse para vocês terem cuidado. Aí Davi, agora pega essa comida aqui e leva para os seus irmãos. Davi ia lá, levava. E assim Davi caminhava. Mas esse rapaz chamado Davi fazia coisas que ninguém ainda sabia. Ele cuidava das ovelhas do pai. Só que no tempo em que ele cuidava das ovelhas do pai, algumas lutas ele enfrentava, irmãos, algumas guerras secretas ele enfrentava. Vinham leões, vinham ursos, mas enfim, Davi conseguiu derrotar tanto os leões quanto os ursos que vinham contra as ovelhas do pai dele, Jessé. E nesse dia especificamente, Davi mais uma vez foi fazer um mandado do pai, era um menino de recado. E Jessé disse: olha, Davi, leve essa comida aqui para os seus irmãos, leve também esse queijo aqui para o capitão da guarda de 1000 e tal, e vá lá e faça isso. E Davi, mais uma vez, em obediência ao pai, subiu ao fronte de guerra. Só que esse rapaz, quando chegou nesse fronte de guerra, ele encontrou uma situação diferente das outras que ele havia encontrado. Estava lá um gigante de quase 3 metros de altura. Para você ter uma ideia, a couraça
que protegia o peito de Golias pesava aproximadamente 60 quilos. A lança que ele empunhava pesava aproximadamente 8 quilos. Então, de fato, era um homem muito forte e poderoso na guerra. Esse era Golias. E esse homem, ele passava 2 vezes por dia, todos os dias, por 40 dias, de frente do exército de Israel, afrontando o exército. E dizia: dá-me um homem para lutar comigo. Se esse homem me vencer, nós nos renderemos a vocês. Mas se eu vencer, vocês se rendem a nós. E esse era o desafio. Mas a palavra que nós lemos aqui diz que os guerreiros de Israel, os soldados de Israel, ficaram amedrontados. Eles tiveram medo pela grande estatura daquele homem. E ele era, sim, considerado um gigante. Então eles teriam que enfrentar aquele gigante para poder vencer a guerra. Só que ninguém teve coragem. Então chegou Davi, aquele jovem, aquele rapaz, que ainda não tinha idade para servir ao exército, mas enfim, ele estava ali em nome do Deus dos exércitos, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do nosso general de guerra. E quando ele viu a afronta, ele não aceitou. A primeira coisa que ele olhou e disse: quem é esse incircunciso filisteu que está desafiando o exército do Deus vivo? Davi não aceitava, irmãos, que aqueles homens do exército de Israel estivessem se acovardando diante daquela situação. E eu creio que ele olhou e não viu ninguém se dispondo a lutar contra o gigante. Então ele disse: eu vou. Foi repreendido pelo irmão mais velho, Eliabes. E Eliabes até ofendeu Davi moralmente, ofendeu Davi no seu caráter. Olha, você é um homem mau, você é ruim. Só que ele não conhecia a história de Davi. Era o irmão mais velho, mas não conhecia a história do irmão mais moço. Ele não sabia de fato quem era Davi. E então Davi insistiu com isso, foi até Saul. Saul disse: olha, é um gigante. E ele disse: olha, rei. Aí ele contou a história dele para o rei. E ele disse: olha, rei, é o seguinte, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, vinham leões, vinham ursos. Eu os pegava, jogava no chão, tomava a ovelha da boca deles, eles vinham contra mim, e eu os matava. Eu derrotei tanto o leão quanto o urso. Quem é esse incircunciso filisteu que está desafiando o exército de Deus para me derrotar? Davi tinha convicção de quem era Deus na vida dele, e tinha convicção de quem ele era em Deus, por isso ele desafiou o gigante. E você já sabe o resto da história. Davi cortou a cabeça, pegou 5 pedras num ribeiro, pegou uma funda, lançou a primeira pedra acertou na testa do gigante, o gigante caiu, desmaiado, creio eu, e ele subiu em cima do gigante, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça daquele homem que estava desafiando o exército de Deus. Então, foi uma vitória tremenda, algo maravilhoso, que lançou Davi para muitas outras coisas, irmãos. Mas o que eu quero ver com você, e nós sabemos, irmãos, que os gigantes, eles ainda existem. E esses gigantes, eles estão muitas vezes dentro de nós. Eles estão agindo sorrateiramente, eles são insolentes, e eles tentam nos humilhar, eles tentam nos assustar, nos fazer recuar, nos fazer ficarmos com nossas pernas bambas, atemorizados de medo. Gigante, irmãos, é tudo aquilo que parece ser maior do que você. É tudo aquilo que desafia você e que te assusta. Então, há gigantes fora de nós e há gigantes que estão dentro de nós. Há gigantes que nós criamos no nosso laboratóriozinho aí do medo, e eles se levantam como fantasmas para nos assustar, para nos amedrontar, para nos tirar do foco, para nos fazer desviar do caminho. Então existem vários tipos de gigante que hoje estão nos assombrando. Pode ser uma circunstância, pode ser um sentimento, pode ser até um relacionamento, pecado, um vício talvez, pode ser algo que você não consegue administrar, uma situação que você não consegue administrar na sua vida. Tudo isso
pode ter se levantado como um gigante sobre a sua vida. E o texto que nós lemos, irmãos, fala dessa batalha que foi travada do exército de Israel contra o exército filisteu. Fala dessa batalha de dois exércitos poderosos naquela época. Fala de uma batalha de um só homem contra um exército inteiro. Um só homem que representava o exército do Deus vivo, que derrotou um exército inteiro de inimigos. Então, naquela época as batalhas elas se conflagravam enfrentando no físico. Era na base da espada, era na base do arco e flecha, da lança. E um exército de um lado, outro exército do outro, e eles então entravam em combate. Né? E foi assim que esses dois exércitos estavam perfilados. E assim surgiu esse gigante Golias, que estava desafiando, e não somente desafiando, mas estava humilhando o exército de Israel. Golias, irmãos, era um homem de aproximadamente 3 metros de altura, talvez menos, pouca coisa. Um homem poderoso em guerra. A Bíblia diz que ele era guerreiro desde da sua mocidade. Então, ali era uma batalha terrível para quem não tinha essa visão do céu, para quem não olhava para Deus e considerava Deus o Deus dos exércitos. E quando Davi se posicionou como guerreiro de Deus, ele enxergou não somente o físico, mas ele enxergou o espiritual. Ele sabia que Deus estava com ele, e ele sabia que ele com Deus, ele era mais poderoso do que qualquer homem ou qualquer exército nessa terra. E por isso ele enfrentou aquele gigante, e por isso ele derrotou aquele gigante. Mas entenda uma coisa, foram 40 dias de humilhação, irmãos. Eu não sei como está a sua vida, e não sei por quanto tempo você tem sido afrontado por gigantes. E eu te falei aqui de vários gigantes que hoje ainda estão nos tentando tirar do caminho do Senhor, estão tentando tirar a nossa paz. E eu não sei que tipo de gigante tem te amedrontado, tem tentado contra a sua vida, tem buscado te decepcionar em algum momento. Eu não sei que tipo de gigante tem te afrontado. Mas de uma coisa eu sei: se nós tivermos convicção de quem nós somos em Deus, nós vamos nos tornar como Davi nessa terra e nesse tempo. E sim, vamos derrotar esses gigantes que tanto tentam nos afrontar, tanto tentam nos tirar dos caminhos do Senhor. Davi se dispõe a enfrentar o gigante e a vencer o gigante. E é isso que nós precisamos entender nessa noite, que se nós nos levantarmos como Davi se levantou, nós vamos enfrentar esses gigantes que nos amedrontam e vamos vencê-los. Amém? E para isso, irmãos, eu quero te falar algumas coisas aqui, de como um vencedor de gigantes, ele deve agir, de como um vencedor de gigantes, ele deve caminhar nessa terra. Amém? E a primeira coisa que eu quero te dizer é que o vencedor de gigantes é aquele que não escuta a voz dos pessimistas. Você pode dizer amém aí? Quando Davi chega, todo mundo vai falar para ele alguma coisa. Olha, esse gigante é imbatível, você não vai conseguir. Eu creio que alguns soldados olharam para Davi, olharam para a idade, para o tamanho do Davi, e começaram a sorrir, falaram: não, esse moleque aí está brincando, está com gozação com a gente. Eu creio que irmãos, foi tão forte o que Davi fez, que o irmão dele o repreendeu com palavras terríveis. Então, a atitude de Davi, irmãos, foi não escutar esse tipo de voz, a voz dos pessimistas. Talvez por muito tempo você tenha ouvido alguma voz aí sobre a sua vida, de pessoas que estão lhe deixando um pouco mais para baixo do que você já está. Tipo: olha, você não vai conseguir, não vai dar certo, não vai funcionar. Não, olha, você ainda é muito novo para isso. Eu me lembro de quando
eu estava num outro ministério e nós estávamos fazendo uma transição da igreja. Era uma igreja tradicional, a igreja estava avivando, então estava uma bênção a igreja, e chegaram algumas pessoas para nos auxiliar e fazer encontros, e nós fizemos o primeiro encontro e veio uma equipe de fora para ministrar. Já no segundo encontro, nós estávamos já levantando ministrantes no nosso meio mesmo, e então eu disse assim: eu quero ministrar libertação. E aí todo mundo olhou para mim, parece que foi tchan. Aí um dos irmãos chegou para mim e falou assim: olha, você não pode ministrar essa ministração. Isso aí é só para quem já tem muito tempo que faz encontro. Isso aí são para pessoas preparadas. Você vai sofrer muita retaliação do diabo. Olha, você não vai conseguir ministrar. Na metade da ministração você vai parar, você vai ficar opresso, você vai isso, aquilo. Irmão, se eu fosse ouvir a voz dos pessimistas, eu não teria ministrado. Eu não teria conseguido vencer. Mas eu comecei a orar e falei: Deus, eu sou teu servo, tanto quanto as outras pessoas que já ministram, e eu quero que o Senhor me use, para que o teu nome seja glorificado na minha vida e na vida das pessoas que estarão me ouvindo. Eu vou ministrar, Senhor. Irmãos, e Deus me encheu de paz, me encheu de tranquilidade naquela hora. E aí eu confirmei, eu disse: eu vou ministrar. E para a glória do Senhor, foi bênção de Deus, pessoas foram libertas. E assim, aconteceu um mover de Deus e um romper de Deus naquele encontro. Foi a primeira vez que eu ministrei no encontro, já ministrei libertação. Mas se eu fosse ouvir a voz dos pessimistas, eu teria parado ali, irmãos. Eu teria me bloqueado. Eu não teria derrotado esse gigante na minha vida. Porque para mim ministrar ainda era um gigante. Ministrar uma ministração dessa no encontro era algo assim, quase impossível, mas naquele dia, Deus me impulsionou para dizer: eu vou ministrar. E então eu quero te dizer uma coisa aqui: quando nós não damos mais ouvidos à voz de pessoas pessimistas que nos cercam, tentando nos tirar o que vem de Deus, nós estamos derrotando um gigante nas nossas vidas. Amém? Portanto, não dê ouvidos à voz de pessoas que só tendem a te jogar para baixo, só tendem a te tirar daquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Não ouça essas vozes. Se o que você está fazendo é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus, querido, e Deus gerou paz no seu coração, faça, mesmo que você ache naquele momento impossível, faça, porque Deus vai estar com você. Era impossível para Davi vencer um homem de quase 3 metros de altura, muito treinado para a guerra e totalmente armado. E Davi estava ali, ele tentou até vestir uma armadura de Saul, mas não conseguiu, porque a armadura era grande, atrapalhava ele de caminhar, de enxergar. E ele foi de peito aberto. Ele pegou apenas a arma que ele tinha na mão, que não tinha nem espada, era uma funda e 5 pedras. E foi enfrentar. Então, aos olhos humanos, querido, isso é impossível. É meramente impossível aos olhos humanos Davi enfrentar Golias, aos olhos humanos. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, querido, com Deus, nós somos um com Deus, é maioria, e 2 com Deus é covardia já. Eu quero te dizer que Deus está no controle da sua vida, amém? Não dê ouvidos à voz de pessoas que estão querendo tirar o foco de Deus da sua vida, amém? A segunda coisa que eu quero te dizer é que um vencedor é aquele que não fica supervalorizando as dificuldades do passado, mas olha as oportunidades que Deus está trazendo a ele no presente. Aleluia. O texto diz que quando os filhos de Jessé foram convocados para a guerra, foram convocados os 3 mais velhos. Davi era o mais novo e ninguém pensou nele, ninguém lembrou de Davi. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Irmãos, o nome de Davi nem foi mencionado na realidade. Por quê? Porque ele era muito jovem. Ele estava lá no mato, cuidando das ovelhas do pai.
Acredito eu que algumas pessoas até achavam, não, Davi está brincando por aí, de se esconder, de esconde-esconde, de alguma outra coisa, porque ele era muito moço. Mas o único homem que tinha coragem para enfrentar um gigante, ele não tinha sido convocado para a guerra, mas ele estava lá. Amém? Então o vencedor, irmãos, é aquele que não olha para as lutas que teve no passado e supervaloriza isso. Ah, porque eu sou, porque eu fiz, porque eu sou tal, porque eu consigo. Preste atenção numa coisa. Eliabe era um grande guerreiro. Eliabe era um irmão mais velho de Davi. E quando Samuel entrou na casa de Jessé, e você vai ver alguns capítulos antes do capítulo 17 isso. Quando Samuel entrou na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, Deus havia o mandado lá. Deus levantou Samuel e disse: Samuel, vá à casa de Jessé e lá você vai ungir o próximo rei de Israel. Entenda que era só uma unção. Ele não ia ocupar ainda o cargo, mas ele seria já ungido, ou seja, separado por Deus para ser rei no momento certo. O que aconteceu? Samuel chegou à casa de Jessé e o primeiro homem que ele viu foi Eliabe. Eliabe tinha porte de guerreiro, cara forte, alto, poderoso em guerra. E quando o profeta ia ungir Eliabe, ele olhou para Eliabe e disse: ah, esse aí é o rei, esse é o cara, um homem alto, forte, poderoso, esse é o cara, esse é o próximo rei de Israel, não tenho dúvida. Quando ele pegou a botijinha de óleo, Deus falou com ele, falou: ei, profeta Samuel, o homem vê o exterior, mas eu, o seu Deus, eu vejo o que está dentro, eu vejo o interior. Não unja Eliabe, ele não é o rei. O que aconteceu depois? Estavam no fronte de guerra, preparados para a batalha. Chega Golias, desafia o exército de Israel. E quem é o cara que está lá à frente do exército de Israel? Eliabe, irmãos. Eliabe se acovardou diante de uma situação. Eliabe, creio eu que deu 2 passinhos para trás. Não tem aquela história, quem é o mais corajoso aí dá um passo para frente? Eu acho que Eliabe foi aquele que deu 2 passos para trás. Temeu, ficou com medo de Golias. E olha só, quem Deus levantou para ser o próximo rei de Israel, estava lá por trás das malhadas, cuidando das ovelhas do pai. Samuel olhou para Eliabe, não era Eliabe. Olhou para Abinadab, não era Abinadab. Olhou para Samá, não era Samá. Olhou para os outros. Chegou para Jessé e disse: cadê? Você não tem mais filho? Jessé disse: ah, peraí, me lembrei de um aqui. Ainda tem um, Davi. Mas Davi é o mais moço, Davi é um menino. Davi está cuidando das ovelhas. Chame. E quando Davi chegou à casa do pai dele, de frente para o profeta, Deus disse: unja esse rapaz, ele será o próximo rei de Israel. Aleluia. Irmãos, o que aconteceu ali? Davi não supervalorizou tudo aquilo que ele conquistou no secreto. Ele só contou a história dele. Mas ele não era dependente do passado. Mas ele estava, irmãos, vendo a oportunidade que Deus estava concedendo a ele ali naquele momento, de se tornar um grande guerreiro diante do exército de Israel. E então Davi enfrentou Golias e derrotou Golias, porque ele compreendeu que naquele momento, naquele dia, naquele momento, havia ali uma oportunidade que Deus estava dando a ele. Aleluia. Portanto, nós precisamos valorizar as oportunidades que Deus nos dá hoje. Se Deus está falando com você hoje, não se esqueça do que Deus fala, porque Deus está te dando oportunidades hoje. O futuro pertence a Deus, o passado já está lançado no mar do esquecimento, os pecados e tudo o que você viveu passou, ficou para trás. E a Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém? Portanto, querido, nós precisamos compreender daqui para frente. É o que Deus está fazendo agora, o que Deus está falando agora, o que Deus está direcionando agora, para que nós possamos preparar o nosso futuro.
é o meu presente que prepara o meu futuro. As decisões que eu tomo agora é que vão preparar o meu futuro e vão ditar e dizer quem eu sou lá na frente. Portanto, precisamos decidir aceitar aquilo que Deus está falando conosco agora, o que Deus está direcionando, o que Deus está falando com você. Eu sei que tem pessoas aqui que têm um chamado tremendo de Deus, pessoas que têm talentos, têm dons que Deus já entregou, mas estão parados ainda. Então acorde, Deus está falando com você hoje. Deus está querendo que você comece a agir agora, nesse exato momento. Tome uma decisão, se levante, acorde, deixe Deus fazer através da sua vida. Foi Deus que te entregou os dons, então Ele está com você. Aleluia. Davi sabia quem ele era em Deus. Davi conhecia o Deus que servia, mas Deus também conhecia Davi. Portanto, Deus usou aquele rapaz que já estava ali. Davi já tinha sido ungido. Ele ainda não era rei, mas ele já tinha sido escolhido de Deus para ser o próximo rei. Então eu quero te dizer, querido, que talvez alguns gigantes tenham se levantado na sua vida para impedir você de usar o talento que Deus te deu, para desenvolver o talento que Deus te deu, para fazer algo em prol do reino de Deus, que vai, sabe, irmãos, vai impactar essa cidade. Não fique parado, não. Algumas pessoas que te viam antes e que te menosprezavam, até desprezavam, nesse tempo, no tempo que você se levanta, vai olhar para você e vai dizer: ei, rapaz, não é esse aí o filho de Jessé? Como aconteceu com Jesus. Ei, mas não é esse aí o filho do carpinteiro, que fala com tanta eloquência? Então, precisamos acordar, irmãos. Não podemos mais perder tempo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, porque aí acaba se tornando o grande engano do diabo nas nossas vidas. Está nos impedindo de romper, nos impedindo de crescer, está se tornando um gigante na nossa vida. Entenda aí que quem é mais que vencedor é você. Aleluia. Portanto, acorde e vamos começar a caminhar em prol do reino de Deus. A terceira coisa que eu quero te falar, querida, é que o vencedor de gigantes é aquele que primeiro vence os seus críticos. Amém? Quando Davi se dispõe a enfrentar o gigante, a primeira pessoa que se levanta para criticar é exatamente o tal do Eliabe, o irmão mais velho, que humilha até ele, falando coisas desagradáveis que não deveria ter falado. Irmãos, não há vitória sem lidar com críticas. Antes de vencer esses gigantes aí, você precisa aprender a lidar vitoriosamente com as pessoas que te criticam. Você precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. Porque, preste atenção numa coisa, nem Jesus teve unanimidade nessa terra. Você acha que nós vamos ter? Obviamente que tem pessoas que falam de nós. Vão ter pessoas que se levantam. O importante é você saber quem você é em Deus, querido. Aleluia. O resto não importa, deixa falar. Quem está nessa batalha é Deus. Aleluia. Esses críticos aí podem se levantar como gigante, mas quem está comigo é Deus. Quem está com você é Deus. Quem vai travar essa guerra é Deus. Ou você acha que foi Davi que derrotou Golias? Obviamente que Deus estava no controle das mãos de Davi. Deus estava no controle da direção daquela pedra para acertar na testa do gigante e derrubar o gigante. É Deus que está com você. Aleluia. Portanto, não tema as críticas. Não dê crédito ao que falam, depreciando você. Não dê crédito a essas palavras, não dê crédito a essas pessoas. Simplesmente continue sua caminhada. Deus está contigo e vai te fazer vencedor. Vai chegar o tempo do gigante, e quem vai derrotar o gigante é você. Aleluia. O gigante não vai te derrotar. Eu quero ser um profeta de Deus na sua vida nessa noite. Gigantes não te derrotarão. Você é aquele que corta a cabeça de gigantes. Aleluia. Então, nós precisamos saber lidar com essas situações, irmãos, sabe? Davi, ele não se deixou vencer pelas críticas amargas ali do irmão dele. Aquele cara falando um monte de asneira. E Davi também não gastou tempo, não gastou energia discutindo com o irmão dele. Ah, mas olha, porque você também é isso. Ah, Davi, você é aquilo. Não, Eliabe, você é aquilo e tal. Não teve nada disso. O que Davi fez?
venceu aquele gigante para que a glória de Deus se manifestasse. Davi não perdeu tempo discutindo com críticos. Davi não perdeu tempo indo atrás de falácias, de maledicências, de conversas. Davi simplesmente ignorou isso e foi para o foco. Qual era o foco de Davi? Cortar a cabeça do gigante. Então ele não perdeu tempo, deixou Eliabe falando sozinho, foi lá no rei e disse: ó Saul, eu vou lá derrotar aquele cara. Saul disse: não, mas não vai. Ele falou: não, eu vou. Pega minha armadura, não, esse negócio não serve em mim, estou indo, tchau. E já foi logo, irmãos, não perdeu tempo. Então, irmãos, não vamos dar crédito a quem não merece crédito. Não vamos ficar alimentando falácias. Estão falando contra você? Ignore isso. Você sabe quem você é em Deus. Caminhe, siga em frente. Mais um gigante que você derrota na sua vida. Amém? Portanto, saiba lidar com essas situações. Porque o que Deus tem para você não vai permitir que você perca seu tempo com esse tipo de coisa. Caminhe simplesmente. Siga. Aleluia. Quarta coisa, um vencedor de gigante é aquele que não usa armas alheias, mas especializa-se no que faz. Aleluia. Saul colocou a armadura em Davi, irmãos. Quando colocou, ele nem conseguiu andar direito. Você imagina um menino com a armadura pesando 20, 30 quilos, sei lá quantos quilos pesava a armadura de Saul. Era menos do que a de Golias, mas era muito pesada também. E Davi então tirou aquele negócio e disse: olha, isso não funciona comigo. Então ele pegou apenas aquela funda dele. E eu creio que ele olhou, deve ter tido, nesse tempo de caminhada também, deve ter tido um tempo com Deus, e creio eu que ele deve ter pegado aquela funda ali, e falado: olha Deus, agora sou eu, o Senhor e o gigante. E é só isso que Deus quer, querido. Você, com as armas que Deus coloca na sua mão, e qualquer gigante dessa terra, e você se torna mais que vencedor. Aleluia. Não tem como você perder se você está com Deus. E entenda uma coisa, irmãos, não tem como você perder para o inimigo, mas muitas vezes nós vamos perder para Deus, e perder para Deus é o melhor que a gente pode fazer. Amém? Porque é o melhor para nós. Aleluia. Porque Deus sempre faz aquilo que é melhor para nós. Mas naquele momento ali, Davi, ele estava indo para a vitória, e ele tinha total convicção de que ele venceria aquele incircunciso filisteu, porque era apenas isso que Golias era para Davi, um homem sem aliança com Deus. Ele não fazia parte da circuncisão, ele não fazia parte da aliança, ele não tinha aliança com Deus. E Davi sabia quem era o Deus que ele servia, e sabia da aliança que ele, Davi, tinha com Deus. Portanto, querido, no nome de Jesus, não adianta e não olhe para as armas naturais desse mundo, mas olhe para aquilo que Deus está colocando na sua mão hoje. Olhe para as armas espirituais que Deus lhe concede, para que você possa se desenvolver e tornar-se um ceifador de gigantes. Porque nós batalhamos as nossas batalhas com armas espirituais. Aleluia. Davi não tinha só coragem, Davi tinha preparo, irmãos. Os vencedores de gigantes são aqueles que confiam piamente no Deus que estão servindo, mas também são zelosos no que eles fazem para poder glorificar a Deus. Seja zeloso no que você faz para Deus. Confie em Deus, e o Senhor vai te tornar um vencedor. Eu não estou aqui barganhando, falando para você barganhar com Deus, não. Eu estou te falando o que Deus faz para aqueles que confiam nele. Amém? Para aqueles que se submetem a ele. Portanto, existe aí um trilho para que nós possamos nos tornar aqueles que vão derrotar gigantes. Davi, ele era um cara fiel a Deus, obediente a Deus, zeloso para com as coisas de Deus, obediente aos pais dele, às autoridades sobre a vida dele. E por isso, ele foi usado tremendamente por Deus. O coração de Davi estava em Deus.
nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. Amém? E a última coisa que eu quero te dizer nessa noite é que um vencedor de gigantes é aquele que compreende que, apesar e a despeito do seu preparo, reconhece que a vitória vem de Deus. Aleluia. Não importa quem você seja, não importa o conhecimento que você tenha, não importa a força que você tenha, não importa a sabedoria que você tenha. O que importa é que você reconheça que todas as suas vitórias estão vindo de Deus e não de você. Aleluia. Davi disse para aquele gigante insolente: você vem contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel, e o Senhor o entregará você nas minhas mãos. Preste atenção na certeza que Davi tinha: o Senhor vai entregar você nas minhas mãos, Golias. O Senhor, o Deus dos exércitos. Portanto, Davi sabia que não era ele. Davi sabia que por mais que ele fosse um cara que fosse ágil, que tivesse força, que tivesse já derrotado leões e ursos, mas não foi ele, foi Deus. E ele sabia que as vitórias do passado não eram dele, não eram atribuídas a ele, mas sim a Deus. Por isso Deus dizia que Davi era um homem segundo o coração dele, Deus. Porque Davi não se julgava um cara sabichão ou melhor do que outras pessoas. Davi, o foco de Davi era Deus. Por mais que ele tivesse falhado depois, quando se tornou rei, mas mesmo diante dos pecados que ele cometeu lá na frente, ele se humilhou e reconheceu que Deus é o Deus da vida dele, e ele voltou para os caminhos do Senhor. Portanto, querido, não deixe de glorificar a Deus com aquilo que acontece na sua vida. Por mais que você tenha sido usado por Deus, por mais que você tenha feito alguma coisa, mas a glória tem que ser dada ao Senhor. Aleluia. O reconhecimento da sua vitória tem que ser dado a Deus, porque é Deus quem está te conduzindo nesse tempo, nessa guerra, nessas batalhas, para que você possa derrotar gigantes. Aí, irmãos, a nossa vitória não é decorrente da nossa inteligência, irmãos. A nossa vitória não é decorrente da nossa força. A nossa vitória não é decorrente das nossas estratégias, não é decorrente de nada que possa vir de nós, mas venha de Deus. Deus é quem luta as nossas batalhas, Deus é que está à sua frente, Deus está te conduzindo para essa vitória, para esse triunfo aí. Portanto, reconheça isso. E eu creio que o Senhor vai te usar em várias e várias batalhas. Aleluia. Não deixe de reconhecer quem Deus é na sua vida. Talvez a sua luta, irmão, esteja sendo lutada errado. Talvez a sua luta aí não possa ser vencida com armas carnais. Talvez a guerra que você está guerreando não possa ser vencida com aquilo que você acha que pode vencer. Você precisa de armas poderosas, armas espirituais, que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo e anular todo o sofisma, todo o engano do diabo. Nós precisamos crer que Deus, Ele nos entrega armas espirituais para nos tornar vencedores. O que Deus fez com Davi, tornou Davi vencedor. Leão e urso, tempo do preparo, no secreto. O cara enfrentava e derrotava leões e ursos, e ninguém sabia. Talvez, irmão, seja a sua história. Talvez você esteja aí enfrentando leões e ursos poderosíssimos e esteja conseguindo derrotá-los. Deus vai te promover. Vai chegar o tempo do gigante. E o tempo do gigante eu entendo que é o tempo que todo mundo vai perceber quem você é. Quando Davi foi para levar comida para os irmãos dele, Deus estava preparando aquele caminho para que ele pudesse se tornar conhecido. Derrote o gigante, seja conhecido por todo Israel,
porque você será o próximo rei de Israel, lembra? Então, tem o tempo do leão e do urso, das suas guerras secretas. Ninguém sabe o que você passa. Ninguém sabe quantos leões e ursos você já derrotou, mas você já derrotou muitos. Deus vai te promover, talvez você esteja no tempo do gigante. Deus está te promovendo e te levantando e colocando você num lugar onde todas as pessoas vão perceber quem você é. Sabe, olha, poxa, que bacana, aquele cara é gente boa em Deus. Que bacana, conseguiu isso, conseguiu fazer, conseguiu realizar, conseguiu vencer. Mas sabe, irmãos, vai chegar o tempo da coroa. Vai chegar o tempo de Deus lhe coroar, ou seja, lhe fazer conhecido entre todo o povo, para governar uma cidade, um estado, uma nação. Deus vai fazer de você uma grande pessoa. E nós precisamos crer nisso, querido. Esse é o processo de Deus na vida daqueles que o temem e que servem a Ele. Se você está nesse caminho, creia, não tenha medo. Enfrente as guerras pessoais, crendo que esse nível de guerra vai ser intensificado e você vai chegar perto do gigante. Mas Deus vai te conduzir para o gigante, para que você possa se tornar uma pessoa mais conhecida e as pessoas possam se espelhar em você a partir daí. Porque Deus tem uma obra grande a ser feita nessa terra e Ele conta com você. Aleluia. Portanto, querido, não desista não. Não desista dessa caminhada. Final, Davi disse para o filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá que toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha que palavra poderosa. Davi, irmãos, já sabia o que iria acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou cortar a sua cabeça. E vou mostrar para todos que há Deus em Israel. Ou seja, Deus estava promovendo Davi. Porque no mesmo instante em que o povo iria saber que ali estava Deus agindo, o povo também saberia que ali iria estar Davi, que foi quem derrotou o gigante. Está compreendendo isso? Deus, Ele quer te levantar nesse tempo para uma obra grande. E você precisa crer nisso. O Senhor está no controle das nossas vidas. Nós só precisamos crer e acreditar que nós sim podemos. Aleluia. Fique de pé onde você está. Eu quero orar com você. Olhe aí para essa cara bonita que está do seu lado. Seja profeta na vida dessa pessoa. Olha para ele e diz assim: escute aqui, meu irmão. Deus sabe quem você é. Deus conhece o seu coração. E nessa noite Deus quer te levantar. Deus quer te tornar um matador de gigantes. Porque vai chegar o tempo de Deus te coroar rei nessa terra. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos tira do monturo. Deus nos tira do lamaçal e nos coloca assentados entre os príncipes dessa terra. Nós precisamos crer nisso, aleluia. É assim que Deus te quer, um homem e uma mulher poderosa nele, crendo que Deus, Ele vai mudar você, vai mudar a sua vida, vai te levar para dias melhores. Está enfrentando leão e urso hoje, não desanime não, vai chegar o gigante. E quando chegar o gigante, você vai estar pronto para cortar a cabeça dele. Davi afirmou para aquele gigante: ei, você vem contra mim com escudo e espada, eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos, e eu vou cortar sua cabeça.
Eu vou cortar sua cabeça e vou levar sua cabeça e seu corpo para as bestas feras dessa terra comer. Sabe, querido, é assim que a gente trata gigante. É assim que a gente trata gigante. Não dê, ou melhor, não alimente o gigante. Não dê ousadia para o gigante. Enfrente o gigante cara a cara, dizendo quem você é e quem ele é. Eu sou o Filho de Deus e faço parte do exército do Deus vivo. E você que está se levantando contra mim, como um gigante, você vai ser derrotado hoje. Eu vou cortar sua cabeça. Eu vou te lançar para os abutres, para as bestas feras dessa terra, porque eu estou com Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem confio, e eu sei quem eu sou em Deus. Aleluia! É assim que a gente caminha, querido. É assim que você precisa caminhar nesse tempo. Não dê ousadia para gigante, não. Você é mais poderoso do que os gigantes, porque você está com Deus. Você é mais poderoso do que qualquer problema que possa estar te assolando. Você é mais poderoso do que qualquer dificuldade que possa estar vindo sobre a sua vida hoje. Você é mais poderoso. Creia nisso, porque o Deus que você serve pode todas as coisas, e Ele pode mudar a sua vida. Nós não estamos aqui barganhando com Deus, nós estamos vivendo a palavra de Deus. Ele é Deus, Ele é Pai, e Ele luta do nosso lado, é a nosso favor. Nós somos filhos, nós somos servos, e Ele está comigo e com você. Aquele mesmo Deus que estava com Davi, que levantou Davi como rei de Israel, Ele está aqui nessa noite, e Ele está aqui para te dizer: eu não mudei, eu continuo o mesmo, eu cuido dos meus filhos, eu dou livramento, eu os faço vencedores, porque eu sou Deus, mas também sou Pai. É assim que Deus olha para nós nessa noite e fala a mim e a você, e você só precisa crer, você só precisa acreditar que Ele sim é grande, que Ele é poderoso, Ele pode fazer por você aquilo que você não imagina, Ele pode fazer por você aquilo que você nunca nem pensou. Ele pode fazer, Ele pode fazer. Lembra dos momentos de dificuldade que você já passou, lembra dos leões, dos ursos, lembra das lutas, de coisas que você achava impossível que fossem resolvidas, e foram resolvidas. Deixa eu te falar uma coisa, não foi você, foi o Deus que você serve. Foi Ele que colocou a mão, foi Ele que impediu a bala de te atingir, foi Ele que te levantou no momento em que você estava caído, foi Ele que te carregou no colo no momento em que você pensava que estava só, foi Ele que te arrancou da depressão, foi Ele quem te entregou o talento que você tem, foi Ele quem te deu aquele emprego quando você não esperava mais nada. Foi Deus, foi Ele quem fez por você. Por isso reconheça hoje quem você é, e se você reconhecer, e se você descobrir quem de fato você é, você vai sair daqui mais fortalecido, irmão. Você vai sair daqui pronto para enfrentar as lutas que esse mundo coloca diante de nós. Não deixe que pessoas impeçam a você de receber o melhor de Deus. Não deixe que as críticas, que as falácias, que alguma coisa que você ouviu de alguém impeça você de crescer em Deus. Não, não. Que isso te fortaleça, para que você possa voltar mais forte, para que você possa sair daqui mais forte, para que você de fato sim seja um vencedor. Creia nisso. Acredite em quem você é. Acredite que a sua vida está debaixo do controle de Deus. Aquele profeta Samuel, ele olhou
e ele pensou que era Eliabe, o próximo rei, mas Deus disse a ele: ei, eu não olho como o homem olha, eu olho para o interior, eu vejo o que está dentro das pessoas. Deus está olhando para você, é pelo que você é por dentro, é pelo que você pode ser também. Portanto, creia, o Senhor tem coisas melhores para você. Creia que o Senhor pode sim fazer coisas melhores por você. Pode te levantar, pode te colocar sentado no meio dos governantes dessa cidade, desse estado, do nosso país. Pode te fazer um grande empresário, pode te fazer um grande homem de Deus, pode te fazer um pastor, um mestre, um missionário. Não sei, querido, mas Deus, Ele quer fazer através de você e também em sua vida. Chegou o tempo de você se dispor para Deus. É tempo de você se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. Eu estou nessa guerra. Eu vou derrotar o que vier, seja leão, seja urso, seja gigante. Eu vou derrotar o que vier, porque eu sei quem eu sou no Senhor. E eu sei quem o Senhor é na minha vida. Creia. Você precisa sair daqui melhor do que entrou. Você precisa sair daqui fortalecido na força e no poder de Deus. Porque o Senhor conta com você. O Senhor conta com você.